Você está preparado para um debate de altíssimo nível? Os jornalistas João Anacleto e João Brigato estiveram comigo aqui nos estúdios da Jovem Pan para a gravação do podcast Ligados na Tomada. Para contemplar também a nobre audiência do Máquinas na Pan, nós separamos alguns trechos, alguns cortes dessa conversa de altíssimo nível sobre a possível retomada dos impostos de importação dos veículos elétricos para deixar você também ligado na tomada. Acompanha comigo. Muito obrigado pelo convite, sempre bom estar aqui. Eu acho que é o Inovaralto parte 2, né? Foi o que aconteceu lá atrás, quando a primeira incursão dos chineses com a Jaque, aquela campanha do Habib junto com o Faustão, e a gente teve 30 pontos percentuais a mais, só que agora o alvo são os elétricos. No entanto, eu acho que tem alguma correção nisso. Eu acho que para você brigar de igual para igual, você tem que pagar o mesmo imposto. Já que quem produz aqui paga mais imposto por estar aqui, eu acho que quem vem de fora também. E no caso das chinesas, ainda que a competição seja muito salutar, principalmente com carro, que os carros são bem caros, é muito mais fácil, vamos dizer assim, produzir na China. Não porque, mão de obra escrava, essas coisas, eu não entro... Escala, não. Eu não entro nessas idiotices que muita gente fala, que acha que lá é outro planeta. Lá também tem leis, lá também tem regras. O problema é que quando você está lá produzindo, o seu sócio majoritário é o Estado. E aí você consegue lá com mais do que desconto, mais do que subsídio. Então, você consegue... A mão amiga do seu sócio é a mão do Estado. E aqui a gente não tem isso. Então fica um pouco desleal mesmo. A gente ainda sem ter um parque elétrico, ainda sem ter uma indústria desenvolvida, não taxar quem faz lá com a mão amiga do Estado ajudando e subsidiando, né? E eles ganham também muito em volume, né? O volume na China é gigantesco. Cara, além do 1 milhão e né? 200 milhões de pessoas, e esses caras têm realmente uma escala que a gente não tem nem perto. É que assim, lá não tem um imposto porque o governo é seu sócio. Então fica muito mais fácil. E aqui a gente não tem nem indústria elétrica. Então eu acho muito complicado abrir o mercado escancaradamente para uma competição que é desleal. Por incompetência nossa? Também. Mas aqui... me casa, me regras, né? Essa ação que está sendo tomada para tentar aumentar impostos, porque a própria Anfávia, membros da Anfávia estavam gritando, queremos aumentar impostos. Na semana seguinte falando, pera, não é assim. Por causa da GWM e por causa da BYD. A gente tem que dar nome aos bois. Eles que estão trazendo carros híbridos e elétricos mais baratos que a média. O Dolphin foi um carro que escancarou para todo mundo o quanto que os carros elétricos de entrada estavam caros. E ao invés das montadoras fazerem o que deveria ser o saudável, vamos pedir ao governo uma redução de impostos ou incentivos, como o João falou, que tem na China, para produzir carro elétrico aqui. A gente já sabe de projetos de algumas marcas que tem projetos para produzir carro elétrico aqui. Mas ao invés de fazer isso, eles estão querendo barrar os carros elétricos que vêm de fora, só que eles esquecem que todos os carros elétricos deles também vêm de fora. A maioria das marcas que estão reclamando e dando chilique são as marcas que não têm plano nenhum de produzir carro elétrico aqui. Enquanto a BYD e a GWM estão com fábricas aqui no Brasil ainda não operando, mas vão operar, que é, como você falou, espólio lá da Ford e da Mercedes para produzir carro elétrico. A BYD já anunciou que vai fazer o Dolphin aqui. Então, o jogo tá ficando um pouco complicado para as montadoras que estão mais com medo do que tá vindo de fora, esquecendo que logo vai vir daqui de dentro. Eu acho que essa progressividade do imposto até em 3 anos vai acontecer para quem não tem fábrica aqui. Sim. Como no Inovaralto, você poderia trazer com o imposto mais barato os seus importados, se você fabricasse aqui, e fazer uma compensação com o México. O que você mandava para lá, o que você trazia de lá, você também teria que exportar. De qualquer maneira, é isso. Você vai ter fábrica aqui, beleza, você não vai pagar 35%. Que eram você as vai pagar... cotas, né? Isso, as cotas. Você pode trazer 5 mil carros no imposto de 10%. Se trouxer 10 mil carros, vai pagar 15%. E se trouxer... Porque é uma maneira, ainda mais agora, que é um período muito perigoso da transformação da indústria, porque se a gente abre para todos os elétricos e não tem um parque elétrico aqui, a indústria quebra. E a gente vai continuar comprando carro, porque ninguém para de comprar carro. Ou a mão invisível do mercado não tem como você frear. E vamos perder um monte de emprego.
A gente vai viver de um setor de serviço quando tem uma indústria, ainda que pequena, 12%, 13% da indústria em geral. A indústria de carro, sei lá, deve ter 600, 700 mil empregos diretos aí, na escala toda até a venda. A gente vai ficar só com a parte dos empregos de serviço. Eu acho isso muito ruim para o país. Mas como a voz de Deus, a voz do povo é a voz de Deus, o que o mercado está falando? O que esses caras estão falando? Cara, é muito diferente do que a indústria tá falando versus o que o público tá falando. O público, pela primeira vez, está interessado num carro elétrico. Por causa do preço. Como baixou o preço do carro elétrico, como eles começaram a enxergar o carro elétrico como algo tátil, porque assim... A gente tem como bottom line 150 mil hoje, é isso? Que é o preço do Dolphin, querendo ou não. Quando o mercado elétrico era resumido a Taycan, e-tron, os Mercedes mais caros... Inatingível, né? Era um negócio assim, putz, eu só vou ter um carro elétrico quando eu for rico. Hoje em dia já dá pra ter um carro elétrico numa faixa de preço que é um SUV compacto. O mercado deveria enxergar as indústrias, principalmente, como vamos incentivar aqui para criar estrutura para poder criar condições de fabricação de carro nacional. A gente precisa fabricar carro no Brasil. Por mais que na China seja mais barato, se tivesse incentivo do outro lado para que seja feito o carro aqui, rola. E as pessoas querem isso, querem um carro elétrico barato. Muita gente ainda tem medo, fala que vai tomar choque na enchente, fala que não vai conseguir carregar em lugar nenhum, que não consegue viajar, mas também tem que entender para que o carro elétrico serve, não é para viajar a longas distâncias. As direct messages nos comentários, tem de tudo, né, Alex? Tem gente que fala, eu não compro essas chinesas, esses comunistas, o pessoal que não se vacinou. Tem gente que fala, é muito bom, a concorrência é salutar. Tem gente que também defende esse ponto de vista que eu te expliquei, que pra mim é o mais correto. A gente tem que ter tem que dar uma proteção de mercado. Porque o gigante, quando põe o pé, ele não põe uma vez só, né? Ele pisa e vai andando por cima de você. Então eu acho que tem que proteger nesse momento aqui, até a gente entender o que vai acontecer aqui. Temos o etanol ainda, tem uma outra cadeia de produção que os automóveis também fomentam e a gente não pode se esquecer disso. Mas muita gente fala do carro elétrico com desconhecimento, tanto para o bem quanto para o mal. Sim. O cara acha que o carro elétrico é uma maravilha, vai carregar na casa dele e tal, uma bateria de 50 kWh, que a sua tomada de casa vai dar 2,2 kWh. Você vai levar 25 horas para carregar. Não é assim, põe na tomada e vamos lá. Se você aterrar, você tem que fazer uma obra, uma construção que vai te tomar aí pelo menos 11 mil reais, que você colocar o wallbox. Ainda é muito difícil, porque, por exemplo, eu fiz colégio técnico e tal, e ia muito mal em física, principalmente em elétrica. Então, na minha cabeça foi difícil entender... Eu também, por isso que eu virei jornalista. É difícil entender capacidade de carga, potência, amperagem, tudo isso faz parte do carro elétrico e a maioria das pessoas, 90%, fala com o conhecimento que eu tinha antes de começar a ler sobre carro elétrico. Então, é tudo meio pueril, mas tem um cara ou outro que já teve essa experiência e fala dos bônus e ônus. A gente que anda mais, eu acho muito legal a sensação, principalmente na cidade, né? Uma coisa mais ágil. E acho muito ruim porque, ainda que eu moro em São Paulo, não em Campinas, na Zona Norte ali, deve ter 3 carregadores rápidos para uma população de, sei lá, 2 milhões de pessoas. Você está sentindo esses caras se unirem para ter uma infraestrutura e melhorar a base geral? Uns sim, outros não, né? Me admira muito a Chevrolet, que é uma das maiores empresas do mundo. E uma das pioneiras aí com o Bolt, né? Não, e outra, teve atrás lá o GM Electric, teve o Volt. O Volt também. Que era uma proposta elétrica com motor a combustão servindo só como estacionário para carregar as baterias. E agora com a promessa de que todo o seu futuro vai ser eletrificado. Me admira muito ela trazer alguns carros com o tamanho que a Chevrolet tem, né? A General Motors de Chevrolet. E não ter nenhuma estratégia de carregamento. Apesar de que a Volvo tem, né? A Volvo é a pioneira nisso, é a que mais investe junto com a Audi. Mas, por exemplo, eu fiz uma viagem junto com o pessoal da Volvo, São Paulo-Belo Horizonte, que é uma viagem de 5 horas e meia normalmente, parando para abastecer uma vez. São 600 quilômetros, 500 e poucos quilômetros, né? 6 horas. A gente fez em 11, parando para carregar. Então, ainda que você tenha carregadores rápidos, em alguns momentos ele te dá lá 150 kWh, você pluga, chegou um outro cara, vai plugar, ele vai te dar 100 e vai dar 50 para o outro. Sim. A hora que você sair, vai 100 para ele, o outro que entrar vai ter 50. Então, também são essas contas que a gente não está acostumado a fazer, porque litro é litro, eu boto lá, 3 minutos, vou embora e acabou. Então, o carro elétrico ainda vai ter que adaptar as pessoas a isso.
E mais uma coisa, muita gente que viaja com carro elétrico fala que é igual viajar de helicóptero. Tem que ter um plano de voo. E não tem essa de falar assim, eu acho que eu vou ver se aquele restaurante ali tá aberto. Não dá. Isso eu acho ruim. Se não tiver um wallbox em casa, não tem um carro elétrico nem um híbrido plug-in, porque você vai se ferrar. Não vai ter onde carregar e vai ter uma hora que você vai passar um perrengue. Até híbrido plug-in mesmo. Se você tem essa grana pra ter esse wallbox em casa e ter um segundo carro, beleza. Pra ser o carro principal, ainda não. Eu acho que a gente tá no primeiro passo, de fato, da eletrificação no Brasil. Até agora engatinhou. Agora sim, o carro elétrico tá se tornando algo comum. A gente tá vendo o carro elétrico na rua, não é mais um ET, não é um bicho de 7 cabeças. E as pessoas ainda estão começando a entender, como a Anacleto falou, começando a entender como que funciona a mecânica do negócio. Só se você tem estrutura própria para ter um carro elétrico. Caso contrário, eu já não recomendo. Me perguntaram esses dias se eu teria um carro elétrico. Onde eu moro hoje, eu não posso colocar um wallbox. Então, isso já me tira totalmente da lista de teria um carro elétrico ou um híbrido plug-in. Quando chegar lá na frente, o carro já vai estar pela metade do valor, só que a bateria, se ele quiser repor, é 100% do valor, não tem metade do valor. Isso aí. Ele joga esse carro fora, ele reutiliza a bateria, o que ele faz? Ou seja, é uma conta muito difícil. Acho que a pessoa só vai começar a cogitar de fato o carro elétrico quando o preço for equivalente. E isso começou a acontecer agora. Um hatch compacto de 150 mil ali não chega, mas você tem versões de 120, 110, preço próximo do Dolphin. BYD baixou o preço do Yuan Plus agora, 220 mil, que é o preço de um SUV médio. E ele tem um porte ali parecido. Então o cara começa a olhar o carro ali de um de outro. Tô usando o BYD porque eu lembrei dos preços agora. Mas ele começa a olhar um carro de preço equivalente a combustão versus o elétrico, que é parecido, ali ele já começa a fazer essa troca. Isso já acontecia no mercado de luxo. Então você tinha o Taycan de 1 milhão versus um Aston Martin de 4 portas também com um preço muito semelhante. Então a pessoa começava a ponderar. Até dentro da Porsche, Panamera e Taycan com preços parecidos, a pessoa ponderava. Ou um ou outro dentro ali do mercado. Então isso vai fazer a pessoa ponderar. Agora o custo da bateria é o que assusta todo mundo. Pra quem compra um carro zero, eu falo isso até pra carro de luxo, não compra um carro de luxo usado porque a manutenção é uma bucha. Com carro elétrico vai ser a mesma coisa. Se você comprar um usado com muito tempo, você vai ter que trocar a bateria vai custar o mesmo valor do carro, dançou. Então pra um zero, beleza, estamos chegando no momento que dá pra ponderar. Como usado, dado o preço da bateria, não poria minha mão no fogo. Daqui 5 anos, essa tecnologia de baterias vai ser completamente obsoleta. Tem gente fazendo bateria com plutônio sem enriquecimento e diamantes. Quanto vai custar isso? Qual vai ser a corrida? Hoje tem o cobalto, hoje tem o cobre. Qual vai ser a próxima corrida? Até do estado sólido. Então é o seguinte, a minha geração estava muito confortável andando de Elba e fazendo trabalho com papel ao maço. Aí veio o celular, Papel ao maço. veio o Nextel, aí tudo correndo atrás, o smartphone, agora o carro elétrico, o carro voador. A minha geração não aguenta mais novidade. Pode ser uma possibilidade de futuro para a célula de combustível, para usar essa célula de combustível para carregar as baterias. Mas a evolução das baterias, eu li um estudo recente falando sobre isso, que a partir do momento que os carros elétricos atingirem 1.000 km de autonomia, não tem a menor necessidade de você fazer mais que isso. Que ninguém vai rodar tanto, sem precisar carregar de alguma maneira. A tecnologia da bateria vai chegar nesses 1.000 km e dali em diante ela vai diminuindo de tamanho, de peso para os carros ficarem mais leves. A evolução das baterias vai ser muito mais rápida do que a evolução do automóvel. Até porque a bateria tá no carro e tá nessas porcarias que a gente leva para tudo quanto é canto. Então a gente precisa de baterias que durem mais e que pesem menos. Mas o hidrogênio pode ser uma ótima solução, tanto que aqui pro Brasil a ideia é fazer célula de combustível a partir de etanol, que também faz essa produção de eletricidade. A biomassa. Que vai ser um ciclo todo limpo e tudo mais. Então, na minha visão, o futuro não é só elétrico, o futuro também não é a exclusão da combustão, mas acho que um pouco de cada um, a ponto deles evoluírem e conseguirem conviver juntos, sem ferrar o planeta como está acontecendo hoje. João Anacleto, por favor. Bom, muito obrigado, como sempre. Eu já sou figura carimbada aqui com o Alex. É um prazer muito grande dividir com você qualquer espaço que você me chame. E você pode me seguir também lá nas redes sociais, @janacletos, Janacletos no Instagram. E siga o canal A Roda, youtube.com/ARodaTV. Pelo menos uns 3 vídeos por semana de avaliações de automóveis para você. E o podcast? O podcast toda segunda-feira, das 8 às 10 da noite. Das 20 às 22 horas, com personalidades tanto da indústria, quanto do mercado, quanto os nossos nobres colegas aqui também, famosíssimos, que passam por lá.
Obrigado, pode me agradecer agora. Claro que eu vou agradecer, Alex. É sempre uma honra fazer coisas aqui com você. Vim na Máquinas da Pan uma vez só, mas é uma honra gigante trabalhar com um profissional gigantesco como você. E não esqueça também de me seguir nas minhas redes sociais, @João Brigato em todas as redes sociais, e acessar também o site do Automais, automaistv.com.br, que é atualizado todos os dias com as principais notícias do setor automotivo. Tem o Automais em todas as redes e tem o podcast Automais, que acontece o quê? Antes do podcast do João, inclusive gravado no mesmo lugar, que é gravado lá no Automais.